Olá, meus amigos. É uma alegria estarmos aqui juntos novamente. É uma alegria podermos encontrar corações tão queridos. Nós hoje escolhemos refletir acerca do tema: quem são os falsos profetas da atualidade? E por que escolhemos falar sobre esse tema? Porque estamos vivendo um momento de muita fragilidade social. Se nós não tivermos cuidado, vamos acabar acreditando cegamente em tudo que chega às nossas mãos, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Isso por quê? Porque estamos ansiosos, porque queremos respostas rápidas. Quando tudo isso vai acabar? Quando tudo voltará ao normal? E essas perguntas acabam por nos fazer mal. Ficamos com medo e, ao mesmo tempo, muitos de nós também negamos esse medo. Então, quando a gente vai ver no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24, a gente observa que os apóstolos estavam junto com Jesus em frente ao templo. E, de repente, eles pararam para mostrar a Jesus os edifícios do templo. Jesus, então, lhes disse: não ficará pedra sobre pedra desse lugar. Os apóstolos olharam sem entender bem aquilo, continuaram andando até que chegaram ao Monte das Oliveiras. E lá, Jesus sentado, alguns deles se aproximaram do mestre e perguntaram, então, o que ele estava querendo dizer com aquilo? Quando o mundo ia se acabar? Que sinal ele poderia lhes dar da sua volta, da sua vinda e também do fim dos tempos? Jesus falou-lhes várias coisas e, ao final, ele arremata sua fala dizendo: vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E arrematou ao dizer: hão de se levantar falsos profetas, e a muitos enganarão. Então Jesus, segundo o apóstolo Mateus, fala aí nesses profetas. Mas vamos entender quem eram esses profetas, né? Kardec nos diz, e isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, há falsos cristos e falsos profetas. Lá no item 4, Kardec vem nos dizer que profetas eram aqueles que adivinhavam o futuro. Só que num sentido mais amplo, profeta vai significar aquele que educa, aquele que é capaz de descortinar o que está oculto, aquele que vem nos trazer os mistérios da vida espiritual. Mas nós não podemos nos esquecer que, à época de Jesus, os judeus falavam e acreditavam nessas adivinhações. Tanto que, se a gente se lembrar, quando Jesus foi levado ao sumo sacerdote Caifás, houve anciães, fariseus, que cuspiram em seu rosto, lhe deram bofetadas e depois perguntaram: Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Aí a gente vê então a
crença daquela época. A crença de que o Cristo, em sendo um profeta, poderia dizer a eles o nome daqueles que estavam batendo nele, que estavam cuspindo em seu rosto. Mas a gente observa também que nem sempre o profeta era aquele que adivinhava alguma coisa. Mas, na maior parte das vezes, era o que ocorria. Por isso, o dom da adivinhação passou a ser, então, um atributo da qualidade, do profeta. Mas vamos analisar essa acepção de profeta nesse sentido mais amplo que Kardec fala. Aquele que educa, aquele que vem descortinar o véu que estava de alguma coisa oculta para as criaturas. E aí eu gostei muito de um exemplo que eu vi o Haroldo Dutra Dias, numa roda de estudos. Ele, exatamente para exemplificar essa acepção de profeta, ele pega o exemplo do profeta Natan quando foi visitar o rei Davi. E essa história está lá no Antigo Testamento, no livro 2 de Samuel, capítulo 12. Lá é dito o seguinte, que o Senhor enviou Natan para conversar com o rei Davi. E, em chegando lá, Natan conta a seguinte história para o rei Davi, que havia um homem muito rico, e esse homem tinha muitos bois e muitas ovelhas. Mas também havia, em contrapartida, um homem muito pobre, e esse homem só tinha uma cordeirinha, que ele comprou ainda nova e que cresceu à medida que os seus filhos iam crescendo também. Essa cordeirinha, segundo Natan, comia junto com seu dono, bebia daquilo que ele bebia e era como se fosse uma filha para ele. Inclusive, ela adormecia em seus braços. Aí continua o profeta Natan para o rei Davi, dizendo que certo dia chegou à casa do homem rico uma visita. E esse homem rico, não querendo sacrificar nenhum de seus bois, nem de nenhuma de suas ovelhas, o que ele faz? Ele vai até a casa do pobre, apanha a cordeirinha dele, sacrifica e serve como refeição ao seu hóspede. Ora, o rei Davi ficou irado quando escutou isso. Mas como ele fez isso? Ele merece a morte. Ele terá que devolver o valor dessa cordeira ao quádruplo. O valor terá que ser quadruplicado. E aí a gente faz um parêntese, para se lembrar que era um costume da época, e a gente vai ver isso na história de Zaqueu. Zaqueu, quando Cristo vai à sua casa, quando Cristo se convida, e diz, Zaqueu, hoje eu vou me hospedar em sua casa, uma das coisas que Zaqueu disse ao Cristo é que se ele tivesse lesado a qualquer uma daquelas pessoas, que ele pagaria ao quádruplo aquelas pessoas. Então a gente vê que é um costume da época, Então, Davi falou isso, Disse que ele teria que pagar. E aí o profeta Natan vira-se para ele e diz, Davi, esse homem é você. Davi fica olhando, não entende, e ele diz, o Senhor fez de você rei de Jerusalém. No entanto, apesar de todas as mulheres que você tem, você precisou matar a mulher
de um irmão e se casar com ela. Vejam bem que Davi se achava em conformidade com a lei. Ele achava que ele estava fazendo tudo certo. E o que o profeta fez? Ele tirou o véu. Ele levou o rei Davi a uma autoanálise. Ele tirou o véu daquilo que estava oculto para o rei Davi. Então, eu achei um exemplo muito bom quando Haroldo faz essa comparação, né, nos mostra essa missão, né, do profeta de, na verdade, ser um educador. Mas a gente vai ver que em todos os tempos houve homens, né, que exploraram esse dom de poder predizer o futuro. E eles gostavam, né, de parecer que sabiam mais, né, eram pseudo-sábios, gostavam de mostrar um pseudo-poder também àqueles que estavam à sua volta, dizendo até mesmo de uma missão divina, entre aspas. E são esses os falsos cristos e os falsos profetas. Na verdade, esses que se aproveitam desse dom que lhes foi emprestado para tirar algum proveito próprio, para, na verdade, incentivarem mais ainda a sua vaidade, o seu orgulho e o seu egoísmo. E não à toa a gente vai ver lá no Antigo Testamento o profeta Jeremias, quando pede ao povo que não ouçam os profetas que, na verdade, profetizam enchendo as pessoas de esperança, porque, na verdade, o que eles dizem é aquilo que está dentro do coração deles, é aquilo que eles pensam, e não é aquilo que Jesus, que Deus, na verdade, né, que o Senhor pensa. Isso está lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Kardec nos adverte dizendo que esses falsos profetas acabarão um dia e que eles vão diminuindo na medida em que os homens forem se esclarecendo. Porque, na verdade, a gente reconhece o verdadeiro profeta pelos seus caracteres sérios e eminentemente morais. E o Espiritismo também nos revela uma outra categoria bem mais perigosa de profetas, de falsos profetas, que são aqueles que estão entre os desencarnados. Então, na verdade, esses espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que, na verdade, passaram da Terra para a erraticidade, eles tomam muitas vezes nomes importantes para se fazerem acreditar entre nós que estamos aqui e somos encarnados. E isso acontece muito. E a gente pode ver isso lá no Livro dos Médiuns, nas mensagens apócrifas. Nós vamos ver espíritos que assinam como Jesus, como Maria, mãe de Jesus, e até como Deus. Mas antes disso, eu queria só dar uma paradinha, porque a gente falou na erraticidade, né? Então, são espíritos que estavam encarnados e agora estão na erraticidade. O que é essa erraticidade? Na verdade, essa erraticidade não é um lugar circunscrito. A erraticidade é um estado
onde é um estado no qual nos encontramos uma vez desencarnados. Então, na verdade, nós nos encontramos num estado de erraticidade enquanto estamos aguardando uma nova encarnação. E a gente precisa ver que João Evangelista também nos adverte, pedindo, nos chamando de bem-amados e pedindo que a gente não acredite em todo o espírito, porque na verdade a gente precisa saber se esses espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essas palavras são de João Evangelista. Na verdade, o Espiritismo, ele nos dá uns instrumentos para que a gente perceba se o que está nos sendo passado é bom ou ruim. Nós conhecemos os espíritos através dos seus caracteres morais, nunca materiais. Isso tanto em se tratando de encarnados quanto de desencarnados. Afinal, a gente não pode se esquecer aquilo que o Cristo nos disse, que é pela árvore que nós vamos conhecer os frutos. Que uma árvore má não nos dará frutos bons, frutos saborosos. Da mesma forma, uma árvore boa não nos dará maus frutos. Então, na verdade, nós conhecemos os espíritos, tanto encarnados quanto aqueles que não mais se encontram nesse plano da vida, por suas obras. Então, a gente vai vendo que quando a gente fala de profeta, tanto no Antigo quanto no Velho, quanto no Novo Testamento, tanto antes como agora, nós estamos falando, na verdade, de médiuns, né? Dos intermediários dos espíritos. E a gente tem que sempre se lembrar que o médium, ele fará a sua obra de acordo com aquele espírito com quem ele esteja sintonizado no momento. Então, os falsos profetas, né, na verdade, são aqueles que são intermediários de espíritos de baixa evolução, né? São aqueles que são intermediários daqueles espíritos zombeteiros, pseudo-sábios, cujo objetivo, na verdade, é confundir a opinião pública, é semear a discórdia, semear desavenças. Nós temos, hoje em dia, muitos livros, né, escritos por falsos profetas. Então, nós devemos ter em mente que todo livro, todo conteúdo que não esteja de acordo com aquilo que Kardec nos deixou, não é espírita. Nós vamos respeitar o escritor, temos o livre-arbítrio, né? Podemos querer ler ou não, mas sabendo que não se trata de um livro espírita. Então, os verdadeiros profetas, na verdade, eles são adivinhados, eles não se mostram. Nós, na verdade, é que através das obras que eles nos deixam, nós achamos que se tratam de profetas. Porque, na verdade, esses espíritos são humildes, são modestos. Ao contrário dos falsos, que são orgulhosos, cheios de si, e têm uma necessidade muito grande de se dizerem portadores de mensagens do mundo espiritual. Erasto já nos adverte que nós precisamos estar certos de que toda vez que uma verdade for precisar ser revelada aos homens, ela será comunicada instantaneamente a
todos os grupos sérios que dispõem de médiuns também sérios e não a um determinado médium excluindo todos os demais. Erasto nos diz isso numa mensagem que nos deixa no Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1862. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. Muitas vezes nos deixamos levar pela condição moral de determinado médium e achamos que, como aquele médium é alguém com belas obras, é alguém que tem essa característica de ser humilde, de ser modesto, de não ser alguém orgulhoso, de não ser alguém cheio de si, acreditamos, fechamos os olhos e achamos que tudo que esse médium nos traz é verdadeiro. Mas não devemos fazer isso. Precisamos estar atentos, principalmente quando se trata de algo do qual a humanidade ainda não tem conhecimento. Isso porque só será verdade, segundo Erasto nos adverte e segundo os ensinamentos de Kardec, se essa mensagem que nos é passada for também passada ao mesmo tempo para outros grupos sérios, para outros grupos espíritas, através de médiuns sérios que lá trabalham. Então vamos ter muito cuidado. Precisamos não misturar o médium com o espírito. Nem sempre um médium excelente, um médium que esteja encarnado, que trabalhe em consonância com aquilo que nos diz Kardec, poderá receber só mensagens espetaculares. Então é preciso que a gente leia e que a gente tenha sempre a razão como nossa bandeira. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 27, que versa sobre as mistificações, a gente encontra, dentro da pergunta 303, Kardec nos falando acerca da astúcia desses espíritos que, através dos médiuns, querem nos passar mensagens. Então, Kardec nos diz que se fossem só coisas em nível de graça, né, se fossem gracejos, não seria tão sério como quando eles têm a intenção de causar discórdia, desavença e de nos fazer acreditarmos em coisas que são, na verdade, estapafúrdias. Então ele nos adverte para que a gente tenha muito cuidado com aqueles espíritos que, através de médiuns, nos incitam à cobiça, nos revelam alguma coisa sobre tesouros ocultos, ou então nos anunciam heranças ou alguma fonte de riqueza que estaríamos por receber. Mas também ele pede que a gente tome muito cuidado quando esses espíritos falam para nós sobre datas, quando eles marcam datas, né? Quando eles dizem que determinada coisa vai acontecer em determinado dia ou em determinado ano. Então Kardec pede que a gente seja extremamente racional e que a gente não se deixe levar pelo nome que aquele espírito está assinando, mas que também a gente não se deixe levar pela condição moral que aquele médium, que aquele que está sendo intermediário daquele espírito tenha. Então ele pede
que a gente se afaste de todas as teorias, de todos os sistemas científicos que sejam ousados, que a gente se afaste de tudo aquilo que não tenha como objetivo a moralidade, o nosso crescimento moral. E aí, falando a respeito dessa questão de não nos deixarmos levar por conta de datas, eu gostaria de mencionar alguma coisa, né, que hoje vem sendo muito difundida no meio espírita, que é sobre a data, né, uma data em que esse mundo de regeneração começaria a existir. E muitos desses divulgadores colocam essas palavras nos lábios de Chico Xavier. Então, eu gostaria de mencionar uma leitura que fiz há pouco tempo, que foi, na verdade, uma compilação do jornalista Saulo Gomes. O Saulo Gomes foi um dos jornalistas que entrevistou Chico Xavier naqueles 2 programas exibidos na Rede Tupi, no programa Pinga Fogo. Depois, então, ele fez uma compilação, né? Ele registrou todas aquelas perguntas e todas aquelas respostas e transformou em livro. Num desses livros, quando, na página 27, quando Chico fala a respeito do período de transformação, né, do planeta Terra, Chico diz o seguinte, e tão somente o seguinte: o 3º milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Ora, Chico Xavier em nenhum momento, se referiu a uma data. Em momento algum, ele falou de um ano específico. Então, que a gente tenha cuidado. É aquilo que a gente estava falando há pouco. Nós não podemos nos deixar levar pela envergadura da pessoa encarnada ou desencarnada, né? Do espírito encarnado ou desencarnado que está nos passando essa informação. Vamos analisar, vamos estudar, até porque Kardec pede que nós tenhamos muito cuidado com essas previsões com datas determinadas. Seguindo adiante, o Ramiro Gama tem um livro chamado Lindos Casos de Chico Xavier. O Ramiro, ele também foi atrás de várias pessoas que conviveram com Chico e também coloca nesse livro questões e casos que ele observou, né, que ele viveu enquanto na companhia de Chico. E lá nesse livro, a lição 129, na verdade, é intitulada Uma Lição para os Médiuns. E eu achei interessante compartilhar essa lição com vocês, porque foi alguma coisa que o Ramiro Gama viveu na verdade. Ele nos conta que nos anos de 1955 e 56, Chico tinha um compromisso de uma reunião mediúnica às quintas-feiras à noite no grupo espírita Meimei. E diz-nos o Ramiro Gama que numa quarta-feira, o irmão de Chico Xavier, José Xavier, que já era desencarnado e era alguém que ajudava, né, que ajudava na parte espiritual desse centro, manda uma mensagem a Chico
pedindo que ele se abstivesse de alimentos pesados e, mais do que nos outros dias, como ele costumava fazer, que ele ficasse com o evangelho nas mãos. Porque no dia seguinte, na reunião mediúnica, ele receberia um luminoso espírito através dele, que traria uma linda mensagem, e esse espírito se chamava Frei Eustáquio. A gente vê essa mensagem no livro, quem tiver interesse, né, nessa mensagem, o Ramiro conta que era uma mensagem muito importante, muito bonita, que o título da mensagem era Oração Curativa, e está lá no número 36, no livro Instruções Psicofônicas, para quem quiser ver. Quem quiser ler, né? Então, o Ramiro conta que isso aconteceu e que realmente, no dia seguinte, Frei Eustáquio se apresenta, né? Assina simplesmente Eustáquio e traz então essa bela mensagem que mais tarde ele teve condições de ouvir através de um gravador, porque essas mensagens recebidas eram gravadas e serviam depois para estudo, para debate dos próprios médiuns, né, que pertenciam ali àquela reunião. E aí ele conta que o Ramiro volta para casa. E aí, qual não foi sua surpresa quando encontrou alguns amigos que eram frequentadores de um centro espírita, e um deles conta para ele: Ramiro, ontem recebemos a visita luminosa de Joana d'Arc. Ela nos deixou uma mensagem belíssima. E olha, quase que a gente não vê essa mensagem, porque o médium pelo qual, né, o médium que na verdade foi o intermediário dessa mensagem, quase não vem. Chegou atrasado, esbaforido, tinha tido uma briga naquele dia em família. E aí Ramiro diz que parou e pensou. E aí fica essa reflexão para nós. Chico, que já vivia preparado, já vivia com o evangelho nas mãos, precisou se preparar, precisou fazer jejum, precisou fazer uso de uma alimentação mais leve para receber Frei Eustáquio. No entanto, um médium chega esbaforido numa reunião mediúnica, havia tido um desentendimento familiar naquele dia e consegue receber uma mensagem vinda de Joana d'Arc. Meus irmãos, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir, não podemos engolir goela abaixo tudo aquilo que chega até nós. Nós precisamos raciocinar, somos espíritas, e Kardec pede o tempo inteiro que a gente não abandone a lógica. Ele chega a nos dizer que se a ciência apresentar alguma coisa inovadora, que a gente acompanhe a ciência. Então, a gente não pode acreditar cegamente em tudo que chega até nós. Não é possível. Agora, realmente, nós só conseguiremos ter esse discernimento se nós estudarmos. E é fundamental que a gente estude as obras básicas. E quando a gente fala de obras básicas, é importante dizer que a gente não se refere apenas ao Pentateuco. Das obras básicas fazem parte também a Revista Espírita. Nós precisamos estudar Kardec. Não é ler. Não se trata de lermos os livros. Estudar. O estudo em grupo é alguma coisa extremamente interessante, porque nós temos como trocar informações, nós aprendemos, nós crescemos quando ouvimos opiniões que são divergentes das nossas. Então fica aqui
o convite, que na verdade não é meu, é de Kardec, para que a gente não se afaste, para que a gente realmente se aprofunde cada vez mais nos estudos, para que a gente não se deixe enganar. E para que também nós não sejamos portadores dessas mensagens equivocadas. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, lá no item 8, a gente vai ver descrito o desastre de Acelino. A gente vai ver que Acelino, na parte espiritual, assumiu o compromisso da mediunidade de vidência, audiência e psicografia, uma vez encarnado. E assim aconteceu, ele encarnou e aos 20 anos foi chamado para esse trabalho mediúnico. Mas ele enveredou por outro caminho, porque ele começou a pensar, se todos nós pagamos, palavras dele, pelos serviços do corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviço à alma? Reflexão de Acelino. Então, ele montou um consultório e, olha, criou até bonificações especiais para os mais pobres. Achou que estava fazendo uma caridade, né? Fazendo com que os mais pobres pagassem menos pelas notícias que ele lhes traria, né? Através de, certamente, espíritos zombeteiros ou pseudo-sábios, né? Pseudo-sábios, que estavam ali a seu lado, dando aquelas informações. Diz-nos o Acelino que ele chegou mesmo a zombar do Evangelho de Jesus e ele transformou a sua mediunidade em fonte de palpites materiais e de avisos. Quando voltou à pátria espiritual, ele foi tomado por culpa e por remorso. Sofreu com o que fez, né? Ou com o que deixou de fazer, com a encarnação, na verdade, perdida, com aquela oportunidade de serviço ao bem perdida. Mas disse também que ele não tinha como haver desculpas para ele, porque, na verdade, ele foi esclarecido e não faltou a ele assistência espiritual. Daí, a gente sempre bater nessa tecla, né? De quanto maior o nosso conhecimento, mais responsabilidade nós temos sobre os nossos atos. Agora, os falsos profetas, se a gente parar para pensar, eles também são encontrados fora desse terreno religioso. Eles se encontram em todas as esferas da atividade humana e de qualquer forma. São aqueles que semeiam as descrenças, eles destroem energias, gostam de se valer de títulos, gostam de mostrar que têm mais poder que os demais, são revestidos de ignorância e de orgulho, e nós nos deixamos influenciar por eles. Isso é o mais grave. Nós, por desconhecimento, por falta de estudo, acabamos acreditando em tudo que essas criaturas nos dizem. Imaginem agora, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento de fragilidade social, de fragilidade pessoal, a humanidade inteira está frágil. Então imaginem a festa que encarnados e desencarnados não podem fazer conosco neste momento. Porque nós não temos capacidade de discernir e simplesmente acreditamos. E aí vem aquela pergunta, né? Será que nós estamos sendo falsos profetas agora? Ou será que a gente está se esforçando para passar paz e harmonia para aqueles que estão ao nosso entorno? Não, mas espera aí, Marta. Você está
chamando a todos nós. Você está querendo dizer que nós podemos ser falsos profetas? Mas como é que isso acontece? Qualquer um de nós pode estar sendo um falso profeta. Somos falsos profetas quando repassamos notícias sem verificarmos a fonte, sem verificarmos se é verdadeira ou se é falsa. Somos falsos profetas quando indicamos um livro a um irmão sem termos conhecimento daquele autor, sem sabermos quem é na verdade aquele autor. Também estamos sendo falsos profetas quando indicamos um expositor para falar em nossa casa ou em alguma casa co-irmã, sem sabermos se essa criatura é alguém dedicada ao estudo da obra de Kardec. Mas também somos falsos profetas quando espalhamos a discórdia através da maledicência. Somos falsos profetas quando indicamos uma casa espírita para que um irmão vá até lá por ser mais próxima de sua casa, sem conhecermos essa casa, sem sabermos se essa casa é pautada sob aquilo que Kardec nos ensinou, sem sabermos as práticas que nesta casa são desenvolvidas. Mas também somos falsos profetas quando, por pura vaidade, falamos daquilo que desconhecemos. O Manuel Filomeno de Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era, através das mãos de Divaldo, no capítulo 12, vem reforçar para nós qual é a missão do Espiritismo. Ele diz para a gente que a missão do Espiritismo é de conduzir consciências. E diz ainda que essa condução deve ser através do amor. Mas que isso não implica na aceitação dos disparates insanos que nos são apresentados. Palavras de Manuel Filomeno de Miranda. Que esse despertar de consciências, na verdade, implica em termos a coragem de divulgarmos e vivermos o bem em todas e quaisquer situações, trabalhando pela ordem e pelo progresso, tanto individual quanto coletivo. Para encerrar as reflexões do dia de hoje, eu trago o livro No Invisível, de Leon Denis. No capítulo 26, que fala sobre mediunidade gloriosa, Leon Denis, com aquela forma belíssima que tem de escrever, cita Platão, que diz o seguinte: o poeta e o profeta, para receberem a inspiração, devem entrar num estado superior, em que seu horizonte intelectual se dilata e se ilumina por uma luz mais alta. Não são os videntes, os profetas ou os poetas que falam. É Deus que por eles fala. Então, neste momento,
Vamos agora, com toda essa ambiência que com certeza os amigos espirituais vinculados a essa casa criaram para nós, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e vamos dizer assim: Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, amigos espirituais que com certeza se encontram ao lado de cada um de nós neste momento. Gratidão pela oportunidade bendita de estarmos aqui juntos em pensamento. Gratidão, Jesus, por essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos esclarece. Que possamos, Senhor Jesus, abandonarmos os falsos profetas que ainda habitam dentro de nós. Que possamos, a cada dia, nos esclarecermos mais através do Consolador prometido, através dos ensinamentos de Allan Kardec. Pois só assim conseguiremos, através da lógica e através do amor, espalharmos verdades pelos caminhos por onde passarmos. Por fim, pedimos suas bênçãos luminosas para todo esse orbe tão carente de luz, de paz, amor e de discernimento. Que assim seja, graças a Deus.